o uso de lipídio cria uma possibilidade de aumentar a densidade energética da dieta, né? Então, a gente usa em ruminantes, mas sempre com o cuidado de não prejudicar a fermentação ruminal. Olá, pessoal. Thiago Bernardes, do Departamento de Zootecnia da Universidade Federal de Lavras e também host do Mais Rumen Podcast. Eu acabei de gravar um episódio, o qual foi super interessante e espero que você goste. Caso você tenha gostado, envie para um amigo e venham fazer parte da nossa comunidade. Por falar em comunidade, clicando no link disponível aqui nesse episódio, você terá acesso exclusivo às nossas gravações. Fique agora com mais um episódio do Mais Rumen Podcast. O Mais Rumen Podcast só é possível através de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na bovinocultura brasileira. Adiceu, produtora do Smartamine M, a referência global em metionina protegida para ruminantes há mais de 30 anos. Biofarm, há 30 anos fazendo do agro um negócio mais rentável. AgriWin, há 7 anos simplificando a gestão agropecuária do produtor pelo Brasil. Olá, pessoal. Thiago Bernardes para o Mais Rumen Podcast. Dando sequência no nosso bloco sobre nutrientes, nós estamos iniciando aqui o nosso terceiro episódio. Já falamos sobre carboidratos, sobre proteína e hoje o assunto é gordura, lipídios. Para isso, nós convidamos o professor Otávio Machado Neto, da Unesp Botucatu. Otávio, muito obrigado pela sua presença. É uma satisfação estar aqui nos atendendo com essa demanda. E antes da gente começar a falar sobre esse nutriente que é tão importante na nutrição de ruminantes, que são os lipídios, gostaria que você se apresentasse brevemente, mostrasse aí quem é o Otávio aí para a nossa audiência. Obrigado, Thiago. Uma satisfação poder colaborar aí com o podcast. Uma honra poder ter esse bate-papo com você. Então, eu sou professor aqui na Unesp de Botucatu desde 2014. Então, esse ano aí, completando 10 anos que eu estou aqui na universidade. E fui aluno aí em Lavras, né? Tive uma rápida interação com o Thiago. Acho que quando ele estava chegando na UFLA, eu já estava prestes a sair, mas nos conhecemos lá. Então, sou egresso da instituição. Também foi um período muito bom da minha vida lá. E, posteriormente, vim para Botucatu. Tive uma rápida passagem pela UFMG. Fiquei 1 ano lá, na área de bovinocultura de corte. E desde 2014, aqui na Unesp de Botucatu, ministrando aulas de bovinocultura de corte, também na área de nutrição de bovinos de corte, na pós-graduação. Oriento na pós-graduação de jaboticabal. E realizamos pesquisas aí envolvendo terminação de bovinos em confinamento e a interação de manejo nutricional com qualidade de carne, atuando principalmente aí nessas frentes. Atendemos algumas demandas aí de empresas em estudos envolvendo aditivos, diferentes aditivos. Então, essa, resumidamente, tem sido a nossa atividade aí nos últimos anos. A sua rotina. Isso aí. E sempre também estudando um pouco aí de lipídios e como usá-los em dietas de bovinos de corte, principalmente terminação, como isso impacta a carne, né? AgriWin é um sistema feito para o produtor rural que busca mais controle e eficiência. Com ele, você simplifica a gestão financeira da sua propriedade, automatiza processos e acompanha o custo de produção da sua atividade em tempo real. Conte com nossa ajuda para reduzir custos, maximizar resultados e tornar sua operação mais ágil e lucrativa. Invista no futuro da sua gestão com AgriWin. Excelente. Esse foi um dos motivos pelo qual a gente acabou te convidando aí para a gente falar um pouquinho sobre esse nutriente lipídios. Mas vamos lá, para a gente iniciar o nosso bate-papo, a gente sempre está seguindo a sequência aqui, indo do básico aos recentes avanços.
O que a gente pode entender sobre lipídio, Otávio? Sobre as suas definições, sobre a sua importância? Afinal de contas, por que o animal ruminante deve ingerir lipídio? Né? Essa seria a pergunta. Tá. Bom, o ruminante, ele é um animal que não tem uma, vamos dizer assim, tolerância tão grande ao uso de lipídios na dieta, se a gente comparar com animais não ruminantes, né? Então, a gente até vai discutir isso ao longo da nossa conversa. A gente não pode incluir em grandes quantidades. Se a gente fizer isso, a gente pode ter alguns problemas, né? Entretanto, é possível obter vantagens do uso de lipídios em dietas de ruminantes em virtude da maior concentração de energia nas moléculas lipídicas, né, nos ácidos graxos, quando comparados com carboidratos e com proteínas, né? Então, o uso de lipídio cria uma possibilidade de aumentar a densidade energética da dieta, né? Então, a gente usa em ruminantes, mas sempre com o cuidado de não prejudicar a fermentação ruminal, né? Então, são moléculas de carbono, são hidrocarbonetos, são moléculas ricas em energia, né? Longas cadeias de carbono, né? Basicamente, a principal classe de ácido graxo que a gente usa são os ácidos graxos de cadeia longa, né? Ácidos graxos aí principalmente com 16, 18 carbonos, com o objetivo de aumentar a densidade energética da dieta, melhorar a eficiência alimentar dos animais, né? Tudo isso é possível. Mas o tipo de ácido graxo, a quantidade de ácido graxo, isso pode ter repercussão positiva ou negativa no desempenho do animal, né? Então, a gente, como você falou, a gente precisa tomar cuidado, né, em como usar e que tipo usar. Ótimo. Nós estamos justamente seguindo essa linha de raciocínio, né, vindo com carboidrato, com proteína e posteriormente com lipídio, porque eu escolhi essa sequência naturalmente porque, em termos quantitativos, seria o nutriente que ocupa o terceiro lugar na dieta, né, Otávio? Exatamente. Então, assim, de forma majoritária, nós temos os carboidratos, né, falando sempre da importância quantitativa, tá, pessoal? Para que todo mundo entenda isso. Quantitativa, nós teríamos os carboidratos, né? Depois nós teríamos proteína e, em terceiro lugar, nós teríamos aí lipídios, né? Então, em resumo, o que você falou até agora, a gente resume falando a palavra lipídio, né, ou gordura, usando esse termo, mas na realidade são ácidos graxos, né? E esses ácidos graxos, eles são divididos em duas classes, né, Otávio? Que para o ruminante é importante isso, né? Nós temos os ácidos graxos saturados e insaturados, né? Você poderia falar um pouquinho para a gente a diferença entre eles, os principais que a gente tem utilizado aí na nutrição de ruminantes? Sim. Então, como você falou, nós temos principalmente os ácidos graxos saturados e os insaturados, né? E dentro dos ácidos graxos insaturados, a gente ainda poderia subdividi-los em monoinsaturados e poliinsaturados, o que também é importante, pensando em nutrição de ruminantes, né? O ácido graxo saturado, ele é chamado de saturado porque ele está saturado por hidrogênio, né? Ele faz ligações com moléculas de hidrogênio, não existe duplas ligações entre os carbonos, né? Então ele faz várias ligações com moléculas de hidrogênio, então ele está saturado por hidrogênio, né? Então, a origem do nome gordura saturada é por esse motivo, né? Tem bastante hidrogênio na molécula. Já o ácido graxo insaturado, a gente vai encontrar nesses ácidos graxos duplas ligações entre as moléculas, né? Então essa seria a principal diferença. E dentro de ácidos graxos insaturados, os monoinsaturados eles terão uma única dupla ligação e os poliinsaturados mais que uma dupla ligação, né? E do ponto de vista nutricional, né, pensando em recomendação de uso, basicamente o que a gente encontra em maior quantidade são
os alimentos ricos em ácidos graxos insaturados, que eles estão presentes em grande quantidade nos alimentos de origem vegetal, que basicamente é o que a gente vai usar em nutrição de ruminantes, né? Então, eles são ricos, né? Os alimentos de origem vegetal, que a gente usa em formulação de ração em confinamento, por exemplo, né? Milho, soja, algodão, eles são ricos em ácidos graxos insaturados. Alguns vão ter maior quantidade de poliinsaturados e outros uma maior quantidade de monoinsaturados, né? E qual que é a importância prática disso? Os ácidos graxos poliinsaturados, ou seja, aqueles que têm mais de uma dupla ligação, eles são mais tóxicos para os micro-organismos ruminais. Então, se você pensar num ácido linolênico, quem que vai ter grande quantidade de ácido linolênico, por exemplo? Linhaça, né? Alimento que a gente nem usa muito no Brasil, né? Mas é um alimento rico em ácido linolênico, tóxico para a bactéria, né? A bactéria tem problema em lidar com ácidos graxos poliinsaturados. Então, a linhaça, por exemplo, ela é rica em ácidos graxos da série ômega 3, linolênico, e isso é tóxico, a bactéria precisa usar algumas estratégias para lidar com isso. Já outros alimentos, eles são ricos em gordura monoinsaturada. Se a gente pensar num caroço de algodão, ele vai ter uma quantidade alta de poliinsaturado, mas ele também tem alguns ácidos graxos monoinsaturados, que são menos prejudiciais para as bactérias ruminais. E os ácidos graxos saturados, a gente pensar os ácidos graxos aí com 18 carbonos, né, principalmente, eles não são tóxicos para as bactérias ruminais, elas lidam com mais facilidade com esses ácidos graxos, né? Mas basicamente essas classes elas importam do ponto de vista metabólico e digestivo para o animal. Excelente, muito clara a sua explicação, acho que para quem está nos ouvindo e vendo, acho que ficou muito claro isso, né? E aí, no final das contas, para o ruminante, infelizmente, aqueles que são os mais tóxicos, que são os poliinsaturados, é o que nós mais encontramos nos alimentos, né? Exatamente. Você citou alguns alimentos aqui que nós... obviamente, vamos lá, vou reformular minha frase. Em quase todos ou todos os alimentos que a gente coloca na ração de ruminantes, nós vamos ter ácidos graxos, né? Obviamente. Exato. Né? Mas aqueles que são mais ricos em ácidos graxos, certo? Por exemplo, você citou aqui caroço de algodão, né? Se a gente for pensar assim nos principais alimentos, não de fontes externas, mas nos alimentos como fornecedores de gordura, além do caroço de algodão, o que mais que nós poderíamos aí colocar nessa lista? O que a gente teria? Embora não seja muito comum, a soja seria possível, né? Pensar em resíduo de soja grão, aquela que tem defeito, não é comercializada, não vai ser exportada, de alguma maneira. Algumas fazendas usam, né? Você está bastante na prática, talvez você até tenha algum relato de fazenda usando soja. É uma possibilidade, né? Então, a soja é muito rica em ácido linoleico, que é um ácido graxo de 18 carbonos, tem 2 insaturações, que a gente chama de C18,2, cis9, cis12. Então, você tem uma dupla ligação no carbono 9 e no 12, né? É o principal ácido graxo contido no óleo de soja. Então, é uma possibilidade. Hoje em dia, está crescente o uso de subprodutos da indústria do etanol, né, os grãos de destilaria, que dependendo do manejo que a indústria dá no subproduto, ele terá teores variáveis de gordura, mas assim, também é óleo oriundo de milho, né? Então, ele também vai ter bastante ácido linoleico, vai ter menos gordura que um caroço ou que uma soja, mas tem indústria aí entregando produto com o quê? 11%, 12% de gordura, né? Embora os teores, eles vêm sofrendo redução ao longo do tempo, né? As indústrias, elas vão se tornando cada vez mais eficientes em extrair gordura
do grão de destilaria, né, para conseguir até um maior valor agregado nessa gordura, dando algum outro destino para ela. Mas os grãos de destilaria hoje tornaram-se uma fonte importante de gordura para ser utilizada na dieta. E também temos a gordura protegida, né? Também é uma possibilidade bastante interessante de uso na dieta dos animais. Então, basicamente, se a gente pensar em alimentos aí mais convencionalmente utilizados, seriam esses, né? E aí tem os subprodutos regionais, né? No Nordeste deve ter muita coisa aí rica em gordura, na região norte do país. Mas se a gente pensar em Brasil Central, eu enxergo aí caroço de algodão, em algumas situações soja, e também os grãos de destilaria, além da gordura protegida. E uma das coisas que nesse momento permite uma maior inclusão de grãos de destilaria, quando a gente está falando aqui de grão de destilaria, a gente está se referindo aí ao DDG, ao WDG, essas abreviações, né? Uhum. O que vem permitindo maiores inclusões é justamente essa maior remoção de lipídio, né, Otávio? Exatamente. As últimas análises que nós temos feito aqui, a gente tem encontrado aí, isso depende novamente da planta, da indústria, várias naturezas, em torno de 7 a 8 de estratetério, podendo chegar aí até 11, 12, como você citou, né? Mas antes, com a entrada desses coprodutos aqui há 10 anos atrás, as concentrações de lipídios eram superiores, o que acabava inviabilizando as suas inclusões em dietas em altas quantidades, né? Justamente por causa dessa questão da toxicidade que você claramente explicou aí, né? Derivada dos ácidos graxos poliinsaturados, né? Sim, e assim, além da toxicidade, se a dieta for mal formulada, tem 12, 13% de estratetério, mas mesmo assim eu vou colocar muito e não quero saber. Você vai reduzir o consumo total de energia do animal, né? Acaba que, de uma maneira geral, né, se a gente for pensar numa recomendação geral, você pode, mas você não deveria realmente colocar nada de gordura além daqueles valores tradicionais que a gente encontra no NRC, 7%. Seria interessante não passar disso, ou seja, 7% de estratetério na dieta total, assumindo que uma dieta basal ela vai ter ao redor de 3% de estratetério, eu não deveria estar suplementando mais do que 4,5%. Senão, o grande problema que eu posso encontrar é uma redução drástica na ingestão de matéria seca do animal, né? Então, e aí o consumo de energia total, né, em megacal por dia, isso vai ser reduzido e aí eu tenho um problema de desempenho. Embora a energia da dieta se torne superior, como o consumo acaba sendo inferior, a ingestão diária de energia cai, né? Esse Exatamente. É a grande questão, né? Se errar a mão na formulação, isso pode ser um problema. Exato. Então, lipídio, né, estratetério, a gente ainda, no 8º episódio, nós teremos aqui um pouco sobre análise de alimentos, vamos falar um pouquinho sobre essas interpretações, né? Mas a gente, quando no laboratório, a gente não mensura, né? A gente não mensura diretamente os ácidos graxos, né? Nós, na ciência, sim, né, Otávio? Hoje nós fazemos isso principalmente por meio de HPLC, né? Exatamente. A gente tem condição de verificar, né, por meio da cromatografia, verificar os ácidos graxos em específico, né? Mas de modo grosseiro, ao longo da história, a gente sempre identificou gordura na dieta como estratetério, né? A gente, né, sempre trabalhou em cima desse parâmetro, certo? Bom, para a gente entrar um pouquinho no animal, nós ainda teremos episódios onde nós iremos falar sobre metabolismo, fermentação ruminal, etc., degradação, tudo que envolve o rumen e o pós-rumen, mas vamos dar uma pinceladinha aqui. O lipídio alcançou o rumen, né? O que vai acontecer aí, os principais eventos, se esse lipídio for protegido ou não, ou escapar da degradação e ele chegar no intestino, o que vai acontecer? Uma vez absorvido, como é que é esse metabolismo pós-absorção e as suas deposições, ou no leite, na carne?
Dá uma pincelada aí pra gente, como é que esse lipídio vai se comportar. Beleza. Então, os lipídios nos alimentos de origem vegetal, nós iremos encontrá-los principalmente em 3 formas. Né? A gente pode encontrar galactolipídios, se a gente pensar em forragem, a gente vai encontrar num capim um galactolipídio, um fosfolipídio, né? E se a gente pensar nas oleaginosas, né, nos grãos de cereais, nós iremos encontrar principalmente triglicerídeos. Então é importante distinguir o que são essas moléculas para entender os posteriores eventos que acontecem no ambiente ruminal. Né? Então um triglicerídeo, que é principalmente o que a gente maneja na dieta, pensando em lipídio, é triglicerídeo. Né? Então se você for dar gordura protegida para o animal, você está dando triglicerídeo. Se você for dar caroço de algodão, pensando nele como fonte lipídica, você está dando para o animal também triglicerídeo. Né? E assim por diante. Soja, grão de destilaria, tudo isso, a fonte, a classe de lipídio é um triglicerídeo. Né? O triglicerídeo, então, ele é uma molécula de glicerol, ele é composto, né, por uma molécula de glicerol que faz ligação éster com ácidos graxos. Né, com 3 ácidos graxos. E se a gente pensar num fosfolipídio, ao invés de um glicerol e 3 ácidos graxos, eu vou ter um glicerol, 2 ácidos graxos e um grupo fosfato. O galactolipídio, ao invés disso, vai ter uma galactose. Né? Então, essas classes de lipídios, ao entrarem no rumen, elas sofrem o que a gente chama de hidrólise, né? Ou lipólise, por ação das enzimas lipases das bactérias ruminais. Então, se a gente imaginar num triglicerídeo, vai acontecer uma quebra, uma hidrólise desse triglicerídeo, formando, então, no rumen glicerol, que é fermentado a ácido propiônico, principalmente. Né? Então, o glicerol contido no ácido graxo, no triglicerídeo, ele é uma fonte de ácido propiônico, né? O glicerol é fermentado gerando ácido propiônico. E esses ácidos graxos livres, eles podem se tornar um problema para a bactéria. Né? Porque o ácido graxo, que está ali formando um triglicerídeo, ele pode ser saturado, ele pode ser monoinsaturado, ele pode ser poliinsaturado, e isso vai definir o quão prejudicial ele pode ser para esse grupo para as bactérias ruminais, especialmente para aquelas digestoras de fibra. Né? Então, o que a bactéria tende a fazer após a hidrólise desse ácido graxo? Desse triglicerídeo. Ela hidrogena esse ácido graxo, que é um processo que a gente chama de biohidrogenação. Né? Então, as bactérias adicionam hidrogênio nessa molécula de ácido graxo, com o objetivo de torná-lo menos tóxico. Né? Porque o ácido graxo insaturado, por exemplo, ele pode influenciar a fluidez da membrana plasmática da bactéria. Né? E isso, de alguma maneira, afetar a dinâmica de transporte de íons que saem e entram na bactéria. Então, o ácido graxo insaturado ele tem esse poder. Então, a bactéria ela hidrogena o ácido graxo com o objetivo de controlar esse possível efeito negativo que o ácido graxo poderia causar na bactéria. E quanto mais insaturado, mais problemático é, principalmente para bactérias digestoras de fibra, e é por isso que muitas vezes, se a gente fizer uma busca na literatura, sempre é muito são procurados possíveis efeitos negativos da gordura sobre digestão de fibra, porque bactérias fibrolíticas têm mais problema com isso. Né? Então a bactéria ela tenta bihidrogenar esses ácidos graxos para reduzir a quantidade de gordura insaturada presente no rumen. Tanto que o perfil de ácidos graxos, o tipo de gordura que sai do rumen, é totalmente diferente daquele perfil da gordura que entrou. Porque a bactéria transforma, resumidamente, gordura insaturada, ácidos graxos insaturados em ácidos graxos saturados. Né?
Muitas vezes, essa biohidrogenação ela é incompleta, né? Então, não é porque eu tenho um ácido linolênico, que é um ácido graxo com 3 insaturações, 18 carbonos, que ele vai se transformar num C18-0, que seria um ácido esteárico, também com 18 carbonos, mas já sem nenhuma dupla ligação. A bactéria muitas vezes faz a biohidrogenação incompleta, gerando alguns ácidos graxos, chamados ácidos graxos trans, que posteriormente podem ter alguns efeitos específicos sobre o metabolismo dos tecidos dos animais. Mas, resumidamente, os principais eventos que acontecem no rumen são hidrólise do triglicerídeo ou do fosfolipídio e a biohidrogenação para reduzir a quantidade de gordura insaturada, né? Os micro-organismos ruminais, né, se a gente pensar a bactéria principalmente, ela não usa ácido graxo como fonte de energia. Ela hidrolisa e hidrogena esse ácido graxo. Ok, aí escapou do rumen, né? Obviamente, tem alguma coisa que as bactérias não vão conseguir captar, não vão conseguir biohidrogenar, vão escapar, né, por alguma natureza. Ou até mesmo esses ácidos graxos que sofreram biohidrogenação, e aí eles vão escapar e vão alcançar o intestino. Sim. E no intestino, a digestão intestinal, né, por meio de lipases pancreáticas, ação da bile acontece resumidamente de uma maneira, entre aspas, parecida com o que acontece em não ruminantes. Então você tem a ação de bile fazendo a hidrossolubilização das gorduras, né, fazendo aquela emulsificação para facilitar a ação das lipases, né, da lipase pancreática, né. Então esses ácidos graxos, após, né, os triglicerídeos que porventura saem do rumen, eles sofrerão um processo de digestão enzimática muito parecido com o que acontece, resumidamente, muito parecido com o que acontece em não ruminantes, né? O fato é que pouco triglicerídeo chega ao pós-rumen, né? Sai do rumen, porque a hidrólise ela é bastante intensa. O que é mais variável é a biohidrogenação, se ela é completa, se ela é incompleta, mas assim, se a gente imaginar um ácido linolênico, ele tem 90% de biohidrogenação. Os valores de biohidrogenação de ácidos graxos poliinsaturados é superior a 80%, né? Então chega muito pouco gordura poliinsaturada no pós-rumen, né? E a maior prova disso é se você fizer uma avaliação de um cromatograma de uma digesta pós-ruminal, e também é por esse motivo que a carne tem um teor relativamente alto de gordura saturada, embora também tenha muito monoinsaturada. Mas poliinsaturada na carne, muito pouco, né? Se a gente pegar a gordura intramuscular de um contrafilé e avaliar, você vai encontrar 2, 3, 4% de ácidos graxos poliinsaturados, porque esse tipo de ácido graxo ele é extremamente biohidrogenado no ambiente ruminal. Bom, aí alcançou o intestino, né, onde seria o segundo sítio, vamos dizer assim, de digestão, né? Vamos falar de digestão, que o que vai acontecer lá no rumen não é digestão, né? Mas seria o segundo sítio onde os ácidos graxos são trabalhados, vão ser absorvidos. E esse metabolismo, depois, como é que alcançou o intestino e é absorvido, e depois a deposição disso, leite, carne. Obviamente, nada específico também. Nós estamos falando de lipídios de uma forma geral. Uma pincelada aí para a gente. Como é que vai se comportar? Tá. Então, os ácidos graxos, eles são absorvidos no intestino delgado, como molécula simples. Então, o animal vai absorver ácido linoleico, ácido oleico, linolênico, enfim. Ele vai absorver esses ácidos graxos, né, que chegaram até o sítio de absorção no intestino, e eles sofrem um processo de reesterificação no interior do enterócito, né, lá no intestino. Então, lá ocorre novamente
a formação de um triglicerídeo, né? Então, o animal ele hidrolisou o triglicerídeo lá no rumen. Esses ácidos graxos eles foram modificados por ação das bactérias. O que ainda chegou de triglicerídeo no intestino também teve ação de lipases, e a absorção, então, é como molécula simples, e após a absorção ocorre a resterificação. Então, vai ocorrer a síntese de triglicerídeos, né? Então, glicerol fazendo ligação éster, por exemplo, com ácidos graxos saturados, monoinsaturados, poliinsaturados, e vai ocorrer a formação dos quilomicrons, né, que vão conter os triglicerídeos. É uma lipoproteína que vai ser responsável por guiar esse triglicerídeo até os tecidos-alvo, né, fígado, musculatura estriada esquelética, né, no caso o músculo, e em virtude disso, por meio da ação de enzimas, né, lipoproteína lipase, esses triglicerídeos eles são hidrolisados e podem ser utilizados ou como fonte de energia, né, pelo tecido-alvo, ou então eles podem ser incorporados, né? Se a gente pensar, por exemplo, em gordura de marmoreio, né, esses ácidos graxos que chegam lá na forma de triglicerídeo no tecido, eles podem ser armazenados. O triglicerídeo é hidrolisado e essa molécula de ácido graxo ela é incorporada para fazer parte de um triglicerídeo intramuscular. Então, basicamente, o que a gente vê lá na gordura de marmoreio que lá é um triglicerídeo, né? Então, basicamente, que podem ser de origem alimentar, né? Então, existe uma síntese endógena de ácidos graxos e também ácidos graxos de origem alimentar. Eles são importantes aí nesse processo de formação da gordura, tanto de marmoreio, como também se a gente pensar na gordura do leite, né? Então, esses ácidos graxos de origem alimentar, eles também chegam na glândula mamária, além da síntese de novo, né, que existe na glândula mamária, a síntese de ácidos graxos que ocorre na glândula mamária, ácidos graxos de origem dietética vão fazer parte disso, né? E pensando em gordura, e gordura do leite, né, gordura da dieta e gordura do leite, a suplementação de gordura na dieta dos animais pode ter um efeito negativo sobre o teor de gordura do leite, né? Porque, como eu falei, a biohidrogenação incompleta dos ácidos graxos, ela forma, no ambiente ruminal, o que nós chamamos de ácidos graxos trans, né? E alguns ácidos graxos trans, eles saem do rumen, eles são sintetizados no rumen e também a nível tecidual, né? E eles são antilipogênicos, ou seja, eles têm o efeito de inibir a síntese de novo na glândula mamária, a síntese de gordura na glândula mamária. Então, eu posso dar gordura para o animal e observar a redução no teor de gordura do leite, porque ácidos graxos trans produzidos no rumen têm o poder de inibir síntese de gordura na glândula mamária, né? O mais conhecido e mais falado é o C18,2 trans 10 cis-12, né? Que é um ácido graxo formado a partir da isomerização do ácido linoleico por bactérias ruminais. Ela transforma, porque o ácido linoleico, como eu falei, ele é o C18,2 cis-9 cis-12. A bactéria pega esse ácido graxo e faz o que nós chamamos de isomerização. Então, ele continua sendo um C18,2, mas ele se torna C18,2 trans 10 cis-12. E esse ácido graxo, ele tem o poder em reduzir gordura do leite, em reduzir a síntese de gordura, afetar negativamente a síntese de gordura na glândula mamária. Então, a gente tem que tomar cuidado também com a quantia e com o tipo de gordura que a gente fornece para o animal. Ótimo. Novamente, muito clara a sua explicação, falando um pouquinho sobre a parte de modificações que acontecem dos lipídios no rumen, as suas absorções e o metabolismo pós-absortivo, né?
Bom, caminhando aqui, o que a gente tem de novo em lipídios, né? Porque nós ficamos bastante tempo aí estudando lipídios, falando sobre o seu poder tóxico, né? Dos ácidos graxos insaturados, as suas limitações na dieta, que você já citou aqui, né? Tanto o NRC gado de corte quanto o gado de leite traz as recomendações para a gente ter no máximo 7 ou 8% como concentrações nas nossas dietas. Mas depois nós caminhamos, né? Principalmente acho que nos últimos, vamos colocar aí 20 anos, 15, 20 anos, nós caminhamos no assunto lipídios, né? E eu vou citar algumas coisas aqui, por exemplo, a primeira delas talvez gordura protegida, né? Ou seja, é o fornecimento de lipídio, fornecimento de ácidos graxos, que teria uma baixa atuação, né? Ou não seria afetado pelo metabolismo microbiano no rumen, né? E aí ele passaria diretamente para o intestino. É isso, Otávio? O que a gente teve aí, de novo, aí, por exemplo, sobre gordura protegida nos últimos anos? Tá, isso é bastante interessante, porque eu acho que nós passamos por várias fases de qual tipo de gordura eu devo utilizar. Eu digo assim, pensando no perfil de ácidos graxos da gordura protegida, né? O que é melhor? Uma gordura mais insaturada, mais saturada? Isso depende da situação, do estágio fisiológico do animal, pensando em gado leiteiro principalmente, né? Então, eu acho que esse é um ponto que merece destaque, né? Porque o que acontece? Os sabões de cálcio de ácidos graxos, né, a gordura protegida, talvez a gordura protegida não seja nem o nome mais correto, né? Porque ela não é sempre... Todos nós chamamos de gordura protegida, né? Ministrando aulas, em palestras, enfim. Mas ela não é totalmente protegida, como você mesmo já disse, né? É que é mais fácil falar gordura protegida, né? E todo mundo sabe ao que a gente está se referindo. Mas o grande problema que existe nessa questão, né, que merece destaque, né, de quem for ouvir o podcast, pesquisar o assunto, é o efeito que o tipo de gordura que eu estou utilizando, que eu estou protegendo, entre aspas, tem sobre a eficácia desse procedimento. Então, eu proteger uma gordura de palma, eu terei um sucesso diferente comparado à medida que eu protejo uma gordura de soja, por exemplo. É muito mais difícil proteger uma gordura de soja do que proteger uma gordura de palma, né? O óleo de palma ele vai ser muito mais estável no ambiente ruminal do que uma gordura protegida de soja. E isso tem a ver com o pKa do ácido graxo, né? Que é o pH no qual aquele ácido graxo apresentará alguma dissociação, ou seja, ele não estará mais inerte, né? Então, a gordura protegida de soja, de palma, ela tolera uma maior quantidade de ácidos no ambiente ruminal, de hidrogênio, sem sofrer dissociação. E uma gordura de soja, ela com pouco ácido no meio, com pouco hidrogênio no meio, ela já vai apresentar dissociação. Então, se a gente pensar num animal comendo o quê? 70% de milho, 65% de milho, um bovino de corte, né, no confinamento, ele vai ter um pH ruminal possivelmente baixo em alguns períodos do dia. Então, eu fornecer para esse animal uma gordura protegida, bastante insaturada, talvez não seja um bom negócio, porque aquilo ali com facilidade irá se dissociar no ambiente ruminal, né? E já uma gordura de palma, que eu acho que tem sido mais utilizado hoje em dia pensando em bovinos de corte,
ela vai tolerar essa queda de pH sem sofrer dissociação, né? Ou com menos dissociação. Então, eu acho que esse é um ponto, né? E, entretanto, o que é interessante destacar é que, de uma forma geral, quando a gente pensa em ácidos graxos e saúde dos animais, a gente vai encontrar na literatura muito mais informação correlacionando ácidos graxos e imunidade, falando principalmente de ácidos graxos insaturados, que são os mais difíceis de proteger. Então, acho que esse é o ponto. A gordura insaturada faz bem para o animal, melhora a imunidade, melhora a eficiência reprodutiva. Mas eu preciso fazer esses ácidos graxos insaturados chegar no intestino. E para isso a proteção precisa funcionar, né? A proteção precisa funcionar. E aí não é culpa da indústria. O desafio para a indústria fazer isso com gordura poliinsaturada é maior, né, do que é com gordura monoinsaturada. Embora, se a gente pensar numa vaca leiteira que vai comer mais forragem, talvez ela não tenha um desafio de pH ruminal tão grande quanto um bovino em terminação, né? Então, talvez exista uma viabilidade maior de usar gorduras insaturadas, poliinsaturadas, para animais leiteiros, né? Para vacas em lactação. Então, mas a gordura protegida, como você citou, talvez tenha sido esse tema talvez tenha sido mais estudado nos últimos anos, tanto no Brasil quanto no exterior. E o grande desafio é fazer, pensando, por exemplo, em suplementos para animais a pasto, com gordura, é fazer o animal ingerir uma quantidade de gordura insaturada, por exemplo, que tenha poder em desencadear aquele efeito que eu desejo, né? De melhoria de imunidade, melhoria de eficiência reprodutiva, né? Então, esse é um desafio, né? Mas o grande problema da gordura protegida é esse, né? Eu vou conseguir, de fato, proteger, né? Qual tipo de ácido graxo, qual tipo de gordura eu devo utilizar, né? Se eu tiver com um animal em confinamento, devo privilegiar uma gordura saturada, talvez, né? Se bem que hoje em dia o que mais tem sido utilizado são blends, né, desenvolvidos pela indústria, e não simplesmente um óleo de palma ou um óleo de soja, né? Correto. E aí vamos imaginar o seguinte, a gente vai chegar ainda nessa questão do sistema imune, da reprodução, que você citou algumas vezes, mas continuando aqui no contexto ainda que lipídio é importante do ponto de vista de energia, como sempre foi tratado historicamente, vamos imaginar que a indústria consiga fazer um túnel no rumen, né? Ou seja, a gordura protegida vai entrar, vai passar por aquele túnel, não vai sofrer nenhum tipo de alteração e ela vai conseguir atingir lá o intestino, né? E aí, atingindo o intestino, seria esses efeitos que nós esperamos, né? Aumento de energia, né? Ou seja, aí ela vai afetar o metabolismo energético do animal, né? É isso? Esse é o grande interesse da indústria trabalhando com gordura protegida, né? É trabalhar o metabolismo energético e aí as suas derivações, não é isso? Sim, existem publicações atualmente correlacionando o uso desse tipo de suplemento com redução de processo inflamatório, né? Então, se a gente pensar num bezerro de corte, desmamado ali aos 7, 8 meses de idade, que vai ser transportado aí por longas distâncias entre a fazenda de cria e o confinamento, muitas vezes rodando aí 1.000 quilômetros, sem beber água, sem nada, alguns suplementos contendo gordura poliinsaturada pode ser interessante, né, para reduzir processo inflamatório, melhorar a imunidade desse animal, né? É uma categoria bastante vulnerável, né? Então, suplementar esse animal, pré-condicionar esse animal, tem muita pesquisa com isso hoje em dia, né? Fazendo pré-condicionamento do bezerro antes do transporte, e utilizando concentrado, claro, mas com alguma quantidade de ácidos graxos poliinsaturados, né? Isso é uma realidade hoje. Um grande interesse que existe também são ácidos graxos oriundos de algas, né?
Então, ácidos graxos de cadeia muito longa, né? Aqueles ácidos graxos com mais de 21 carbonos, né? Que teria o efeito positivo sobre a imunidade. Então, existe interesse hoje em dia da indústria e da comunidade científica em entender melhor o funcionamento disso, para melhorar a imunidade. Que na realidade, hoje na ciência, nós temos chamado isso de nutrientes funcionais, né, Otávio? Nutrientes funcionais, né? Só para que funcionais. Isso, funcionais, bioativos, só para que as pessoas entendam isso, né? A última reunião aí que nós tivemos da Sociedade Americana, né? Teve uma tarde só sobre discussões de nutrientes bioativos ou nutrientes funcionais, né? E aí, dentro dessa nova classe que criaram, né? Tá justamente os ácidos graxos. E aí eu assisti algumas dessas apresentações e em todos os slides, no seu início, dizia assim, lipídios é muito mais do que só fornecimento de energia. Né? Então os pesquisadores estavam tentando chamar a atenção para isso. Olha, lipídio não tem só função de aumentar a energia, mexer com o metabolismo energético e melhorar a eficiência alimentar pela redução do consumo. Né? Lipídio pode fazer mais alguma coisa ainda com o animal. Né? E aí está dentro dessas citações que você colocou aí agora, de trabalhar sistema imune, mexer com reprodução e etc. Tem trabalho mostrando que animal que ingere gordura poliinsaturada, ele pode ter um maior diâmetro do folículo dominante, né? Pensando em reprodução, que é interessante. Pode ter uma maior concentração de progesterona sérica, na vaca, o que é interessante, pensando em manutenção de gestação, enfim. Então, redução de processo inflamatório, síntese de prostaglandina da série 3. Então, existem trabalhos querendo comprovar essa hipótese, né? Tentando comprovar essa hipótese de que, ok, você vai aumentar a energia da dieta, mas outros pontos positivos poderão ser atingidos, melhorando sensibilidade à insulina da vaca, né? Então, existe muito aditivo, né? Hoje em dia, sendo a tentativa de criar novos produtos por parte da indústria para atender esses objetivos. Isso talvez seja crescente nos últimos anos. Sim. Acho que ficou bem claro isso também, ou seja, lipídio tem sido tratado mais do que só um fornecedor de energia, mas também nós temos descoberto outras funções, né? E eu acho que uma tendência vai ser essa para os próximos anos, né? Quando a gente vai numa reunião norte-americana ou europeia e percebe que essas são as tendências, né? A gente percebe que para os próximos anos, alguns grupos de estudo vão continuar ainda investigando essas funções que não só energéticas dos lipídios, né? Um rápido lembrete aqui, se você se interessa por esse tema, nós disponibilizamos de maneira gratuita um e-book sobre gases do efeito estufa e mais especificamente sobre o metano. Entenda por que esse assunto está tão popular nos dias atuais e também como a pecuária pode ser um agente de transformação no mundo em que vivemos. O link está na descrição do episódio, aproveite a leitura e nos conte depois o que achou. Bom, para a gente caminhar aqui pro final, nós no passado tivemos aí pesquisadores que se dedicaram, ou vamos falar de grupos de pesquisas liderados por alguns pesquisadores que se dedicaram a estudar lipídios de uma maneira geral, né? O Reino Unido, por exemplo, teve um pesquisador na década de 80 que ele publicou livros, fez revisões sobre o uso de lipídios na dieta dos ruminantes, que foi o sobrenome dele Noble, né? Raymond Noble, né? Nos Estados Unidos nós tivemos o Thomas Jenkins, né? Que também foi outro, né? O Jenkins foi outro Palmquist. Também que trouxe, exato, Palmquist. Uma das pessoas responsáveis aí por começar a pesquisa com gordura protegida. Bailey Bauman, exato, da Universidade de Cornell, professor Bauman, também
grande importância em mecanismos de depressão de gordura do leite. E essa turma aí foi se aposentando, né? O ciclo natural, né, foi acontecendo. Tem mais algum grupo de pesquisa aí, Otávio, que seja brasileiro, ou europeu, ou norte-americano, que é mais recente, que a gente poderia dar um pouco mais de destaque? Obviamente, tem vários grupos estudando a função dos ácidos graxos na reprodução, por exemplo, igual você citou, mas essa é uma linha de pesquisa daquele grupo. Eu estou querendo dizer assim, você acha que a gente ainda tem grupos de pesquisas que têm se dedicado mais para lipídios ao redor do mundo? Eu acho que hoje em dia existem pesquisadores que são oriundos desses grupos que você citou, né? Atuando aí principalmente algo bastante estudado ainda, são mecanismos de depressão de gordura do leite, papel de ácido graxo nisso, papel de ácido graxo trans, né? Porque como eu falei aqui, a gente conhece, né? Se a gente fizer uma pesquisa rápida, a gente vai ver muita coisa sobre poucos ácidos graxos trans, mas existem milhares de ácidos graxos trans que são produzidos no rumen. Tem muita gente estudando isso ainda, né? Pensando em efeito de ácido graxo sobre a depressão da gordura do leite. Acho que esse é um tema que ainda está bastante em evidência, né? Não sou da área, mas isso é algo que ainda desperta bastante interesse dos pesquisadores, né? Se a gente for pensar em uso de lipídios para bovinos de corte, hoje em dia, o que também tem sido bastante pesquisado é como que isso pode afetar a gordura de marmoreio, né? Lipídio na dieta, melhorando gordura intramuscular, né? Então existem grupos pesquisando isso. Então, eu acho que esses temas, eles estão em evidência. Pesquisadores que se dedicam a entender como isso pode afetar a produção de metano, né? Também existem alguns grupos, principalmente aí grupos europeus e americanos, trabalhando, na maioria dos casos, aí com gado de leite, né? O gado de corte tem o pessoal da Texas Tech, né? Bradley Johnson, e com mecanismos de depressão de gordura do leite do pessoal da Pennsylvania State, né? Acho que Kevin Haverton, acho que ele foi orientado do Bauman, talvez, não tenho certeza, mas existem pesquisadores aí que ainda se dedicam a estudo de metabolismo de gordura, né? E aqui no Brasil, a gente tem alguns grupos que avaliam aí gorduras protegidas, né, que são produzidas, novos produtos que estão em desenvolvimento. Então, acho que isso também deve continuar nos próximos anos, né? Porque os produtos têm mudado e eles precisam ser avaliados, né? Excelente. E, por fim, o Mais Rumo Podcast tem o hábito de perguntar para os seus entrevistados se eles teriam algum livro ou livros, pode citar, que o pesquisador aqui, o entrevistado, gostaria de citar. Algum livro que não acadêmico, mas algum livro que tenha marcado a sua vida, que você leu recentemente ou que está lendo, enfim, apenas uma recomendação para a nossa audiência. A pessoa Otávio teria alguma recomendação para a gente aí? O que você pode nos dizer? Bom, tenho lido aí alguns livros de finanças, Isso é importante. Nada muito relacionado à área acadêmica, né? Acho que hoje em dia a gente precisa se proteger, né, para o futuro, aliás, sempre, né? Educação financeira, né? Educação, em geral, livros de educação financeira me agradam muito, né, de diferentes autores brasileiros, nenhum específico, mas de uma forma geral é o que tem me agradado, né? Nessa loucura que vive o país, eu acho que as pessoas precisam
estudar um pouco mais de educação financeira, né, já que isso é bem incipiente nas escolas, né? No Brasil isso é pouco abordado nas escolas. Então acho que a nossa geração principalmente não teve isso, né? Então eu acho que é algo que está longe, parece, de acontecer nas escolas, mas que devemos todos dar atenção, né? Nunca é tarde para começar em relação a isso, e muita gente tem dificuldade porque realmente não existe um treinamento formal nas escolas, né, sobre isso, e então buscar informação sobre isso eu acho que tem se tornado cada vez mais importante, né? Pensar menos no presente, pensar mais no futuro, né? Excelente, ótimo. Eu acho que dos que eu ouvi até agora e entrevistei, você foi o primeiro que citou aqui livros relacionados à educação financeira. Isso aí, bem lembrado. Tá? Bom, conversei aqui hoje, tive a satisfação, nós tivemos uma aula sobre lipídios, né, com o professor Otávio Machado Neto, da Unesp Botucatu. Otávio, muito obrigado novamente por ter dedicado parte do seu tempo aqui com a gente, tá? Tenho certeza que a nossa audiência vai ficar muito satisfeita com o papo que nós tivemos aqui. Enfim, a palavra final é sua aí, pode ficar à vontade se quiser fazer as suas conclusões. Beleza, eu agradeço aí a oportunidade, né, do Mais Rumo Podcast, e aí te encontrar mesmo que online, virtualmente, sempre é uma satisfação. Fico muito honrado com o convite e sigo à disposição aí de vocês para futuras interações. Desejo aí bastante sucesso ao podcast, nessa nova empreitada aí, dessa nova fase, pelo que eu entendi, né, de uma sequência de episódios que irão acontecer. Sigo à disposição e desejo mais sucesso do que já tem tido. Ótimo. Muito obrigado. Otávio, um forte abraço, obrigado, ouvintes. E no próximo episódio nós teremos o 4º episódio, que será sobre minerais. Espero encontrá-los até lá. Um abraço a todos.